Olá, meus amigos! Vocês sabiam que o nome Celta não foi aleatório? A Chevrolet, ela queria um nome que fosse forte, um nome que fosse sempre lembrado. E nada melhor que colocar o nome dos povos antigos, dos povos celtas, que foram do norte para o noroeste da Europa e sempre se adaptando, sempre se fortalecendo e nunca foram esquecidos. E isso que a Chevrolet queria. Um nome que nunca fosse esquecido. E é sobre o carro Celta que iremos falar hoje nesse vídeo. O nome do projeto do Celta foi chamado de Blue Macao. Blue Macao significa arara azul e ele foi desenvolvido pela GM do Brasil, criado pelo projetista que era funcionário da GM, Paulo Cono. O que ele tinha como objetivo o carro? Ele tinha como objetivo de ser um carro econômico, um carro barato e bom. E para que a Chevrolet queria um carro bom e barato? Para concorrer com o Ford Ka, que já estava em linha e era o segundo carro mais barato do Brasil, e para concorrer com o primeiro carro mais barato do Brasil, que era o Fiat Uno. As linhas dos primeiros modelos foram baseados no Chevrolet Vectra. Só que o Chevrolet Vectra, enquanto ele era um carro sedã de médio porte, ou até pequeno porte, se for comparar com os médios portes mais antigos, esse carro seria um carro hatch, um carro hatchback, e ele usaria outra plataforma. Ele não foi usado a plataforma do Vectra, ele usaria a plataforma do Corsa de 1996. O nosso Corsa aqui no Brasil, ele já foi lançado no Brasil na segunda geração do Corsa. E é dessa segunda geração que ele foi baseado. A primeira geração do Corsa teve lá na Europa, não veio para o Brasil, ele só veio quando ele passou da primeira para a segunda geração, que é o Corsa que a gente conhece aqui no Brasil, aquele Corsinha primeiro. E como ele usou outra plataforma, esse carro tinha que ser mudado também. Ele não podia usar as mesmas linhas do Vectra. Ele teve que ter suas linhas um pouco alteradas. Em 2000 é inaugurado no Rio Grande do Sul, na cidade de Gravataí, foi inaugurada uma nova fábrica da Chevrolet para construir o carro Celta nessa fábrica. E ele é lançado nesse mesmo ano com a plataforma do Chevrolet Corsa da segunda geração, aquele que veio para o Brasil, com o motor do Chevrolet Corsa, que era 1.0 MPFI, que rendia 60 cavalos, com um câmbio de 5 velocidades, mas era um câmbio curto. Ele tinha um diferencial bem curto, até mesmo porque era um carro que era para ser usado no trajeto urbano. Então ele queria um câmbio curto para ele ter mais velocidade em arrancadas e andar curtas distâncias, tipo uma quadra, para outro semáforo, aí abre o semáforo, você anda mais uma quadra, coisas assim. Ele tem um bom rendimento em curtas distâncias. Só que se você fosse fazer uma viagem mais longa, a partir de uns 80 km por hora, você já sentia que o carro ele já estava com uma rotação bem elevada. Ou seja, ele era um carro muito bom para curtas distâncias, para cidade, mas ele não era um carro muito bom para fazer pequenas ou grandes viagens com ele. Embora, se você fosse fazer uma grande viagem com ele, ou uma viagem curta com ele, ele iria atender a sua necessidade. Eles eram bem básicos, esses primeiros Chevrolet Celtas. Ele tinha no seu painel, basicamente, se olhar o painel, e a única coisa que você via com ele desligado era o velocímetro. Dos lados eram as luzes espia, quando você virava o contato algumas acendiam. No odômetro, que era digital, tinha um marcador de combustível, ou seja, ele tinha um painel bem básico. E ele tinha como opcionais, você podia pagar mais para ter ou não ter ele totalmente básico, o ar-condicionado e a direção hidráulica. E esses primeiros também, a buzina era na ponta da chave de seta. Você apertava aqui na ponta da chave de seta, buzinava. Os Unos antigos também eram assim. O Del Rey, Corcel 2, era uma coisa comum nos anos 80. O que foi incomum era um carro lançado nos anos 2000 com a buzina na chave de seta. Amigos, vocês vêm sempre aqui no meu canal, assistem meus vídeos, assistem meus conteúdos e você não se inscreve. Se inscreva agora no canal Metaneiro. É de graça e não cai o dedo. Em 2001, o Celta ele atingiu uma marca de 100 mil unidades produzidas. Em um ano, já vendeu 100 mil unidades do carro. Em 2002, é lançado o modelo 4 portas, que antes ele só tinha o modelo de 3 portas, agora 5 portas, se for contar com as portas do porta-malas. Mas se não contar as portas do porta-malas, vamos
fingir que o porta-malas é um carro sedã ou diferente, que não consegue entrar pelo porta-malas, aí a tampa do porta-malas não conta. Antes ele era um carro de 2 portas. Agora ele é um carro de 4 portas, embora o de 2 portas continua sendo produzido. E também nesse ano começou a ser produzido como opcional um motor de 1.4 cilindradas que rendia 85 cavalos. E também ele recebe um outro opcional esse ano, que é o contagiros no painel. Podia pagar mais e ter o contagiro, ou não pagar mais e ter só o velocímetro com as luzes espia como era antes. Ou você podia também pagar mais e ter um motor 1.4, um motor um pouquinho mais forte. Esse motor 1.4 ele tinha um diferencial um pouquinho mais longo. Sua relação de diferencial era 3,94, enquanto do 1.0 normal era 4,19. Em 2003 ele deixa de ter o motor herdado do Corsa e passa a ter um motor que era denominado de VHC. VHC significa Very High Compression, seria um motor de alta compressão. Esse motor, igual ao motor do Corsa, ele também era de 1.0, só que ele rende 10 cavalos a mais que o motor do Corsa. Esse motor ele rende 70 cavalos, enquanto o motor do Corsa ele só rendia 60. Em 2005 ele ganha uma maior compressão no seu motor e ele ganha melhorias na sua injeção eletrônica, o que deixa esse carro sendo flex. Antes ele era só gasolina, agora a partir desse ano ele passa a ser flex. Um motor 1.0 na gasolina ele passa a render 71 cavalos e 77 cavalos no álcool. E o seu motor 1.4 ele passa a render 85 cavalos na gasolina e 87 cavalos no álcool. E a buzina desse ano também é mudada. Ela é na ponta da chave de seta. Esse ano ela passa a ser no centro do volante, igual era na maioria dos carros. Tá falando de quem? Celta? Do Celta. Nossa, eu adoro o Celta. Eu aprendi a dirigir com ele. Você já dirigiu um Celta? Já dirigi um Celta. Ah, eu adoro o Celta. Eu te contei, né, que eu infernizei minha mãe pra comprar um Celta. Ela comprou um Celta azul marinho. É incrível. Eu tive a impressão, e muita gente teve essa impressão quando dirigiu um Celta, que nem eu dirigi, que na época que eu dirigi um Celta eu tinha um Gol. Em relação ao Gol, parece que o volante dele é um pouquinho mais pro lado, assim, ele é um pouquinho mais inclinado. E muita gente teve essa impressão também, que o volante dele, além de ser reto, ele é um pouquinho mais inclinado. Mas só tinha essa percepção quem tinha um outro carro e dirigia o Celta. Exatamente. Foi o meu primeiro carro, foi o primeiro que eu escolhi na autoescola. E depois foi o carro que eu dirigi. Foi depois do Celta que eu dirigi o Uno e tudo mais. Então, pra mim, eu não notei essa diferença. E eu nem sei. Nem lembro, mas pra você que tinha outro veículo aí, né? Em 2006, ele passa pela sua primeira restilização. Sua restilização foi uma restilização mais necessária do que assim estética, digamos, de passagem. Porque o que ele recebe? Ele recebe melhorias, porque o seu farol ele fica maior na sua dianteira. Porque uma das reclamações do proprietário era que a luminosidade daquele farol fininho não era muito boa. E ele recebe também modificação interna. E nessa modificação interna ele passa a ter o relógio de marcador de temperatura do motor, de temperatura do líquido de arrefecimento do motor, que também era uma das reclamações dos proprietários, não ter esse marcador de temperatura. Os proprietários reclamavam, então, de acordo com a opinião dos proprietários, eles fizeram essa mudança. Fora essas mudanças que eram necessárias, ele ganhou nova grade dianteira, ele ganhou novo para-choque traseiro, suas lanternas mudaram de desenho, a seta que era no meio da lanterna passou para cima, a luz de ré continuou no mesmo local, a luz de freio e lanterna que era em cima passou para o meio da lanterna, ele teve essa mudança na lanterna traseira, e sua placa que era no para-choque traseiro passou para o meio da tampa do porta-malas. E esse ano também ele ganha uma versão sedã. Essa versão sedã ganhou o nome de Prisma. O Prisma ele é uma versão sedã do Celta, tanto que ele usa a frente dessa restilização do Celta, ele usa o mesmo interior do Celta. Em 2009 ele passa a ter o motor VHC-E. O que é esse E que ele acrescentou no VHC? Era o E de economia, para dizer que esse motor era mais econômico, era o motor mais econômico em consumo de combustível. Só que não, esse motor na verdade ele dava a impressão de ser mais econômico, embora ele era o mesmo motor,
porque ele tinha um tanque de gasolina maior. E tendo um tanque de gasolina maior, você tem a menor percepção de que o ponteiro do combustível está descendo. Na verdade, esse motor ele ganhou uma cavalaria um pouquinho maior. Esse motor ele passou a render, no caso 1.0, 77 cavalos na gasolina e 78 cavalos no álcool. E no caso do motor 1.4, ele passou a render 95 cavalos na gasolina e 97 cavalos no álcool. E essas modificações também passaram para o Prisma. Antes que ele só tinha o motor 1.4 e motor 1.3, ele passa a ter o motor 1.0 também. Por que o Prisma ganhou o motor 1.0? Eles queriam substituir o Corsa Sedan. Que o Corsa Sedan, eles não conseguiam nem fazer uma restilização muito forte nele e nem mudar muito ele, porque ele vendia muito, ele vendia bastante o Corsa Sedan, ele era um sucesso absoluto na categoria de vendas. E eles queriam um carro que substituísse, aí eles tentaram botar um motor 1.0 no Prisma, para o Prisma substituir o Corsa Sedan, só que ele não cumpriu com essa função, ele não chegou nem perto das vendas do Corsa Sedan. Olha, ele não chegou perto das vendas do Corsa Sedan, só que ele não foi um fracasso de vendas, ele foi um sucesso de vendas. É que o Corsa Sedan vendia muito, mas muito mesmo. Em 2012, ele recebe sua terceira restilização, terceira e última restilização, na verdade. Ele ganha nova grade dianteira com novo emblema, gravata dourada, igual já era usado nos carros mais novos da GM, no Agile e outros carros. Ele ganha um novo desenho no seu para-choque dianteiro. Ele ganha um novo grafismo no painel, que agora o grafismo é azul, igual que já era usado também nos outros modelos da Chevrolet, tipo no Agile também, vamos usar o Agile de exemplo, já era usado no Agile e passou a ser usado também no Celta, o grafismo azul. E ele também ganha um volante mais moderno com detalhes em prata. Ele tinha uns detalhes, os raios do volante pintados na cor prata, igual já era nos modelos, o Vectra já usava esse tipo de modelo de volante, o Agile também já usava esse tipo de volante também. Passou a utilizar no Celta. Em 2013, essas modificações que ocorreram no Celta de 2012 passam para o Prisma. O Prisma tem todas essas diferenças que foram feitas em 2012 também. Em 2015, o Celta ele sai de linha. Ele sai de linha com 1.500.000 unidades de Celtas produzidos. Ele sai de linha para dar o seu lugar para a porcaria do Onix. Por que o Onix ele é uma porcaria? Por causa da sua correia dentada banhada a óleo. Essa correia dentada banhada a óleo, ela tem uma duração muito menor que uma correia dentada não é banhada a óleo, que é num compartimento seco. Porque ela esfarela, ela começa a entupir galerias de óleo, ela começa a entupir pescador. Então esse tipo de motor que foi usado no Onix, sim, é uma porcaria. Em 2019 foi a vez do Prisma. O Prisma saiu de linha com 808.935 unidades de Prismas produzidos. Ele também saiu de linha para dar o seu lugar para o Onix Plus, outra porcaria com correia dentada banhada a óleo. Se você assistiu esse vídeo até aqui, o que você faz quando você assistiu um vídeo desse até aqui? Senta o dedo no like, vai de voadora no like. E se você ainda não é inscrito nesse canal, meus amigos, eu te convido a se inscrever nesse canal. Um grande abraço, até a próxima. Tchau, meus amigos.